fico muito interessada em saber como é que é para os autores verem o texto deles falado na boca da gente, porque eu não imagino como seja, eu nunca escrevi alguma coisa e alguém foi ler para mim. Então, eu queria muito saber como é que é essa experiência para os autores de verem não só verbalizados, mas interpretados, porque a gente faz, a gente dá todo o nosso gás, não importa o veículo, né? Então, eu queria muito que eles dessem esse depoimento para a gente. Fiquei louca quando eu comecei a ver, porque é uma viagem no tempo e do jeito que o Júlio editou e tudo, a garota, né? Eu me diverti tanto com a garota, eu achei tão, sabe? E assim, eu gostei da peça, engraçado, né? Porque a gente demora muito para gostar de uma coisa que a gente faz, é muito inseguro. Eu assisti como se não fosse minha, sabe? O que é um elogio, porque assim, as pessoas fizeram de um jeito muito bom mesmo. O feitiço, nossa, eu adorei, adorei a feiticeira, e adorei a Dona Minerva, o sotaque da Tuna. Amei os gêmeos, Luciano, e que essa ideia do Júlio de botar a mesma pessoa, né, que a gente não pode fazer. Então, eu achei legal o recurso, sabe? E gostei muito também, eu gostei de todo mundo, na verdade, mas eu gostei muito, o mago do Bernardes, nossa, com uma autoridade, assim. Eu adorei aquele negócio que você botou na cabeça para variar. Achei que ficou bom, sabe? Porque deu uma diferença bem grande do sapateiro para o mago. E, sem falar, esse recurso de ler um pouco de rubrica, né, que a Cibele fez. Nossa, ela parecia a Dona Benta, com aquele chalezinho assim. Mas está sendo muito emocionante, gente, muito legal essa. Nossa, sabe esse registro da peça que a gente não tem, né? A gente tem, eu não sei se o Zeca ficou com ele, não, a gente tem um monte de fotografia da montagem que o Djalma Limonge fez, mas eu não tenho essas fotografias. Você tem, Zeca? Vocês ficam Não, apreensivos por ser essa linguagem de Zoom, assim? Como é que é a expectativa? Não. Não, Não. porque eu vi as outras, né? Eu tinha gostado muito de muita coisa que eu vi, certo? Assim, eu achei que funcionava bem. Todas as que eu vi, assim, eu achei que funcionava. Eu não vi as 96, mas, ainda, mas todas as que eu vi, eu achei que funcionava tão bem. Então, quando foi para ler a nossa, eu só fiquei assim, honrada. Falar, nossa, a gente está no mesmo patamar do Lauro, da Consuelo, da Maria Adelaide, do Plínio. Então, eu me senti assim muito importante. Eu vou ficar um pouco metida de agora em diante. Vocês se preparem, um pouco assim, sabe? Snob. Mas foi uma experiência muito legal. Você colocou o Júlio, né? Já que é o coordenador, é o diretor, ele abriu os anos 80 com a gente, né? Porque vocês estavam vindo na pegada dos outros anos, outras décadas, né? Que agora a gente é velho, década é nada, né? Então, realmente é uma honra, né? Imagina pegar uma coisa 40 anos atrás, praticamente, né? E tornar público, né? Vira público, né? Que essas coisas do teatro tem que ter público, né? Para virar teatro. Então, eu queria primeiro agradecer ao Júlio, né? Que jogou a gente na fogueira e tudo, né? E os atores, assim, eu fiquei contente, né? No dia da gravação da Garota, eu não estava muito contente, não. Eu estava meio perdido no meio das coisas. Verdade. Não sei se é bom acompanhar, entendeu? Eu acho que é que nem quando você está no teatro, né? Teatro, o pessoal, você manda texto, arruma, muda, tal. Depois você some um tempo e depois você vê na estreia. Aí você vê outra coisa, né? Você vê o espetáculo. Mas a Garota, principalmente, depois vendo do Júlio, né? Uma edição, nossa, muito legal. Eu acho que ele pegou na edição o mesmo espírito que o Maneco, que dirigiu em São Paulo, teve, né? Ele entendeu a brincadeira, né, do cinema, de estar em outra linguagem. Então,
nossa, ficou muito, muito, muito legal. E apesar da gente ver a disparidade de idades dos personagens, dos atores, né, foi muito bom o que cada um foi colocando, né, na leitura, né? Não vou falar nenhuma interpretação, mas na leitura, né, do texto. Então, isso foi muito legal. Acho que todos morreram muito bem, os 3 que morreram durante a O cena. massacre foi muito bem feito. Hã? Oi, Bem, Cláudia. agora eu vou interromper. Posso falar, Zeca? Só uma coisa. Quando acabou, o Zeca assistiu, acabou, nós fomos falar, ele falou: Você lembrava que a gente tinha matado todo mundo? Todos morreram muito bem. Eu achei que todos foram extremamente convincentes, não realistas, mas convincentes, né? Porque estão todos aí falando, né? Conversando, né? Então, eu achei legal. E aí eu concordo com a Cláudia. A garota do gangster teve um efeito de estranhamento, de você começar a ouvir, e teve horas que eu me pegava dando risada, assim, como se fosse algo rejuvenescido, assim, como se fosse a fonte da juventude, né? E você vê tudo aquilo funcionando, né? E eu achei muito legal. A Maiara, ela não está aí, né? Mas a Maiara, nossa, foi muito legal como ela foi lendo, né? A Mabel, né? E aí, nossa, achei que para ela chegar no fim, né? E segurar, só tem a ela em cena viva, né? Naquela hora, e o Tony Conchetta, mas foi muito legal. E eu vi o Feitiço, né? O Feitiço, eu achei a ideia, né, da Dona Benta lá, da Cibele. Aliás, viva a Cibele, né? Porque né, ela é a Ai, atriz, é. ela é a Não, atriz gente, nata. A Cleide, todo mundo que Sim, a assistiu. Cleide foi a cereja do bolo, né? A Cleide foi uma coisa fantástica, né? Mesmo sendo vídeo, ela tem uma coisa magnética. E no Feitiço, gostei muito do Bernardes, né? A roupa da Tuna de portuguesa lá na hora do casamento estava muito boa, estava muito assim, como o Feitiço tem outra pegada, né? Eu acho que ficou legal. A ideia dos gêmeos serem feitos pelo Luciano e pela trucagem, né? Ficou muito legal. O texto correu, né? Só fica aquela coisa, né? Na segunda parte, a menina faz coisas, na segunda parte ela fica meio fora, né? Da ação, né? Ela está lá mais ou menos como espectadora só, né? E achei, né? Foi outra pegada diferente. E eu acabei de assistir a Fada Rock, né? Já que eu falei, vou fazer lição de casa, né? Aí eu vi a Fada Rock. A Fada Rock, acho que assim, o texto é um pouco mais truncado, né? Há muitas coisas da Fada Rock que eram visuais, né? Eram de ver assim o anão, né? Aplique se vestindo de anão, uma série de outras coisas que tornam a Fada Rock diferente. E, assim, a Fada Rock só fica assim, parece que só tem rock no final, né? A gente só pôs o rock lá no fim. E, de novo, a Cibele. Nossa, Cibele, como você cantou lindo. Eu lembro sempre que a gente ficava em suspense quando você cantava Ninguém Ama uma Roqueira que canta mal, né? Que toca mal. Né? Nossa, eu fiquei lembrando ali do tempo daquilo. Mas volta a falar, a Tuna perguntou o que a gente vê com os atores e tal. A gente simplesmente quer que o ator abra a boca, porque aí tem toda uma outra coisa que é o ator que faz, né? Que é o ator que recheia tudo, né? Ou dá tons diferentes, ou ele se vê na situação e age de uma determinada maneira, né? Por mais que você escreva a coisa,
a liberdade, né, do que o teatro propõe na interpretação é muito ampla, né? Assim, é legal. Não achamos a nossa Elis Regina ainda, né? Que Elis Regina tornava tudo, né? Como é que se diz? É a grande cantora daquela música e ninguém mais ia cantar que nem ela, né? Então, se bem que a Cibele foi, nossa, a Cibele é a nossa atriz, né? De deixar as coisas acontecer. Mas isso, eu acho que foi. Eu fico curioso, muita gente que eu mandei o vídeo, principalmente da garota, né? Se divertiu muito, né? Ficou encantado, tal. Então, eu acho que elas funcionam, né? Elas podem ter cada uma seu jeito, mas parece que elas funcionam. Eu, como não estou muito mais assim tão na área, né? A Cláudia ainda é escritora e roteirista, né? Tem uma coisa de escrever para a Cláudia constante. Mas legal, achei. Nossa, fiquei encantado. E só mais uma coisinha, então. Eu esqueci de falar do Mané, Guto, que eu achei. Eu achei, nossa, né? Porque quem fez o Mané foi o Ju, né? E o Ju já morreu. E eu acho, Isso. assim, eu lembrava, porque, sabe, ele pegou aquele ar do Mané, que é um abobado romântico. Ele não é bobo, ele é romântico. Ele está sempre meio no mundo da lua, assim, ele está sempre sonhando. E eu acho que o Guto deu essa expressão certinha, sabe, para o Mané? Foi muito precisa, assim, as coisas, falando as coisas meio assim, nossa, né? Vocês, quer dizer, eu quero uma namorada, gente, sabe? Eu quero namorar, eu quero uma menina que goste de mim. E isso ficou tão bonitinho com você e a Maiara no fim, sabe? Quando ela te pede namoro, ficou muito legal. Eu gostei demais, assim, achei que vocês foram, sabe, legais mesmo. Eu gostei mesmo o contraste dos três meninos, né? Sendo que o Luciano era dois meninos, mas o contraste com os três meninos foi muito legal. Foi uma experiência muito prazerosa ter lido esses dois textos de vocês. Eu não consegui ver ainda a Fada Rock, mas tanto a Garota do Gangster quanto o Feitiço da Vila foi uma experiência muito prazerosa mesmo, foi muito divertido. Fico feliz que vocês tenham gostado. É uma leitura, né? E a gente lendo, na verdade, dá vontade de fazer mais. Já vontade de participar de uma encenação, alguma coisa assim. Eu fico muito encantado pelo texto, pela escrita de vocês, porque tem humor, e mesmo, por exemplo, o Feitiço da Vila, que é uma coisa um pouco mais infanto-juvenil, acho que nem infantil, é um infanto-juvenil, né? Que eu acho muito legal também, me lembra os trabalhos do Vlad, acho que isso não é por acaso, né? Vocês têm alguma relação com ele, que eu não sei ainda exatamente qual, mas depois, se vocês quiserem falar sobre isso, mas essa linguagem infanto-juvenil que eu gosto muito, e com humor, e aí também tem no Garota do Gangster, às vezes um pouco safado, que é muito legal. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu queria saber se vocês continuam escrevendo juntos e como funciona essa parceria a quatro mãos de vocês. A gente não escreve mais junto, né? Não temos mais essa prática. Mas na época era uma sintonia, né? É o teatro, né? Você vai criando as situações, você vai imaginando as situações. O bom é que tem outra pessoa, então você vai tomando decisões. É uma guarda compartilhada, né? Você decide aqui, a outra decide ali, mas tudo confluía. Tanto é que o texto era escrito depois em poucos dias, né? A gente conversava tanto e falava tanto, bebia muito também, então a gente foi se ajeitando. Eu, assim, a Cláudia tem nós dois temos uma verve fácil, né? E tal. E eu acho que a Cláudia é mais pronta, né? A Cláudia, inclusive, eu não datilografava, quem datilografava tudo era a Cláudia, a gente sentava juntos, os dedos dela e eu. Inclusive, eu fico pensando, né? Como é que era isso? Tentava me remontar para o momento que isso aconteceu.
mas, de certa forma, funcionou. E teatro é assim, se funciona é legal, se não funciona não é legal, né? Teatro, a gente pode ter uma série de discussões, né, sociopolítica, econômica e tal, mas o teatro tem, como arte, né, ele tem uma coisa de funcionalidade, ele tem que estar acontecendo em cena, né? Tem que ser algo que tenha motor e vá, né? Não precisa ser só uma peça dramática, tal, mas mesmo uma peça mais moderna, tal, ele em cena ele vai, né? Ele tem que ir. E se funciona, funciona. Se não funciona, não adianta insistir, né? E a gente sabe quando não funciona, né? O ator sabe isso também, né? Ele sente também quando a coisa não cabe, né? Fica desajeitado, assim. Mas era legal. E a gente tinha, na época, o Luciano, a gente tinha um grupo, né? Ainda não existia processo colaborativo, existia criação coletiva, né? Também a gente funcionava um pouco em função do grupo, né? Eu acho que as duas primeiras peças, a Fada Rock e o Feitiço, foi muito em função do grupo. A Garota, o Crocodilo do Nilo, tal, a gente já estava destacado da produção das coisas. A gente não estava na produção, né, atalhando as coisas, tal. Pá, pá, pá. E o que você falou do Feitiço foi algo que a gente conversou no primeiro encontro, né? O Feitiço, a gente descobriu o público do Feitiço mais ou menos no fim da temporada que a gente estava tendo no Galpão, no antigo galpão lá do Ruth Escobar, né? Que era o teatro de dança na época. Foi quando uma amiga nossa levou uma meninada de 12, 13 anos, e aí a gente viu que aquele era o público né? A peça, o Pastar Júnior, que leu a peça e gostou muito, né? O Zé Antônio Pastar Júnior, ele fez um equivalente com o Romeu e Julieta, né? Da coisa da descoberta né, do interesse pelo outro lado, dos testículos inchados, né, que alguma vazão vai ter que ter. Então, eu acho que a peça, que nem você falou, infanto-juvenil, acho que seria para pré-adolescente. Se bem que hoje em dia pré-adolescente, adolescente e criança está tudo misturado, né, mas sei lá. Eu lembro que a experiência do Feitiço, em termos de público, de quantitativo não foi muito bom, e qualitativo a gente demorou um pouco para perceber o que a peça, a quem era dirigida a peça, né? Mas ouvindo a leitura eu gostei muito do texto. Eu acho assim, as coisas funcionam, né? Não quero reduzir, né, na palavra funcionar ou não funcionar, mas quem lida com o palco, vê as coisas acontecendo no palco, sabe disso, né? E coisa para descobrir você tem até o fim da temporada, né? Até o fim da temporada você descobre coisas. E a parceria, logo depois que a gente fez a Fada Rock, a gente começou a ter ideia. E fomos fazer. Então, a gente fez a Fada Rock, o grupo, né, que não era o Teatro da Terra que chamava. O grupo gostou, tal. Né? Aí chegou na Garota, que era uma coisa nova, a gente estava querendo fazer uma experiência nova, sair do infanto-juvenil, se bem que assistindo, eu acho que também a Garota também é meio sem censura, assim, né? Quer dizer, teria que ser um público mais velho, porque tem violência, drogas, essas coisas todas, mas... Então, mas quando a gente leu a Garota para o grupo não gostou. Então, aí a gente tocou o barco, né? A gente começou a procurar quem quisesse montar. Tudo isso, como eu falei para a Tuna no começo, Tuna, veio à tona. Sabe, quando eu comecei a assistir, eu fui ficando emocionada, eu fui lembrando, sabe? E eu fiquei... E a coisa assim, dos personagens feitos por outros atores em outro tempo... Sabe, eu acho que enriqueceu tanto, né? Porque a gente falou, olha, a peça é viável e as pessoas leem assim, sabe? Teve coisas na peça que eu achei muito incríveis. Eu gostei muito do Dani como Tony Conchita, por exemplo. Assim, esses detalhezinhos, certo? E eu gostei também... bom, a Cleide, mas
teve outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci, que era a transformação dos personagens, né? Porque a gente faz os personagens começam adolescentes, né? E vão até. E eu acho que eles fizeram, porque não o Bob, né? O Bob permanece um adolescente, idealista, tudo. Mas o crescimento da bandidagem do Rony e da Shirley, e a Maiara fazendo a garota, né? Ela fez uma transformação total quando ela vira mulherão, como alguém disse, vira mulherão agora, né? Que ela era uma menina, e ela fez aquela menininha saltitante, e depois ela fez aquela mulher amarga, né? Eu achei muito legal, entende? Achei que teve mesmo. E coisas também que eu não via na época, porque depois de escrever A Garota, eu ainda aprendi tanto sobre dramaturgia e teatro, né? A gente estava muito no começo. Mas, enfim, era isso. Não sei, está respondida a pergunta? E eu não sei se eu posso emendar. O Capella era o nosso mentor. O Capella lia a peça, o Capella fazia a música, ele dava muito pitaco, e o Capella era muito preciso na coisa dele, ele era autodidata. E a gente, com toda a ECA nas costas, não tinha aquele olhar que ele tinha. O Capella tinha um olhar de... Ele era realmente um encenador, né? Ele não era assim um autor, um diretor. Ele sempre tinha um espetáculo na cabeça, ele montava aquele espetáculo inteiro. E isso ajudava, a gente era muito fascinada por ele, e era também muito legal, porque ele sempre ajudava a gente, ele assistia ensaio, sabe? Ele ia dando palpite e tal, e era uma ligação muito próxima mesmo, principalmente nessa época. O que eu acho que o Vlad tinha, isso que a Cláudia falou, acho que o Vlad era, antes de mais nada, um poeta. E aí todas as musas estavam do lado dele, né? Então, a da poesia, da música, tudo, né? O Vlad tinha essa visão, né? Você viu uma peça do Vlad, você viu uma coisa que saiu dele, que é orgânico, né? E para a gente foi uma sorte, porque o Vlad, além de ser o mentor, ele foi meio que o padrinho da gente no teatro para criança, né? Aí a gente foi para Petige, a gente começou a frequentar reuniões junto com outros dramaturgos, né? Então, o Vlad era a nossa porta. E quem trouxe para a nossa existência o Vlad foi a Cibele, porque eles faziam peça lá no Marcante, faziam ali, faziam aqui, né? O Vlad também trabalhava como ator, tal, mas na Fada Rock, no Feitiço a gente, quando foi mudar para Vila da Vila do Sol para o Reino da Lua, né? Ele isso já tinha a ideia, né, de ter os dois, a vila e o reino, né? Mas ele que foi lendo, tinha coisas que estavam em bloco, aí ele ajudava a gente a dividir. Ele é muito legal, nossa. E na Fada Rock, que eu acho que isso na montagem, no Feitiço, a gente não teve não teve muito recurso, às vezes, foi a Beth Correia no cenário da Fada Rock, né? A Beth Correia também entendeu a linguagem da Fada Rock e construiu quase que uma história em quadrinho em muitos momentos, né? Era assim, também era um desafio, porque a gente que estava produzindo, ela pediu cenotécnico, ela pediu a rotunda, ela pedia isso, pedia aquilo, era grande, né? Então a gente tinha que obedecer, era aquele tamanho. E acho que a linguagem da Fada Rock, né? Eu que dirigi até, inclusive, foi a Beth que deu o visual da coisa, né? Fez o visual. E trouxe o Jorge, né? Que agora tem a Cibele, 40 anos com o Jorge, uma atriz com cenotécnico em casa. E foi legal. A Fada Rock, acho que foi muito importante a coisa da gente se ver num grupo, né? Da gente se ver dentro de um trabalho de grupo, né? De coletivo, como se diz hoje, né? Então, ali era muito legal. E é uma pena que a gente não possa ler o Crocodilo, né? Porque também que é outro com mais recurso visual ainda que pede, né?
e também foi uma experiência legal. Primeiro, eu queria falar assim que eu vendo as três, a gente pensa mesmo numa coisa de como foi evoluindo o texto da os três são ótimos, né? Mas como o Feitiço da Vila, pelo menos parece, tanto na montagem quanto na leitura, agora, um texto mais amarrado, com assim, sólido, né? Uma coisa sólida, que depois eu quero voltar para isso. E a Garota do Gangster mais ainda, né? Como vocês foram meio que dominando mesmo essa coisa, trabalhar em dupla, tudo, e parece que os textos também foram acompanhando essa cumplicidade de vocês. Eu queria falar duas coisas. Uma, que é o papel do Bettelheim no Feitiço, né? Do Psicanálise dos Contos de Fadas, que a gente já falou até na live do início, mas como influenciou, eu lembro que o Vlad também leu, não sei se vocês mas ele leu, entendeu e incorporou, como se aquilo já estivesse dentro dele, né? E eu lembro como ele, nessas opiniões que ele deu no Feitiço, nessas contribuições, como estava por trás a ideia do Bettelheim, né, de que o conto de fada é importante, que até então a gente achava que era falar mentira para criança, né, contar conto de fada, e ele resgata, né, a importância disso. Eu queria registrar isso do Bettelheim, que é importante na história do teatro infantil, que vocês estão inseridíssimos, né? Quando a gente fala do Vlad no Feitiço, não foi tanto em cima por causa da ideia do Bettelheim. O Vlad fazia críticas de cena mesmo, isso aqui na cena. Nós dividimos isso, vamos colocar mais coisa, vamos pôr coisa de cena mesmo. Que, aliás, também era uma coisa que ele fazia com a gente, né? Porque ele achava que a gente tinha feito curso de teatro, a gente tinha que fazer, ele tinha que acertar o que a gente achava. E, na verdade, o Vlad fazia o que ele queria. O Vlad, nossa, né? O antes de ir ao baile, que ele falava assim, mas essa peça tem conflito? Ele ligava às 10 horas da manhã, ligava para a Cláudia, ligava para mim, e ficava cheio de dúvidas, né? Mas aí era o processo dele, né? O processo do Vlad era que ele ia... E o Antes de Ir ao Baile, você que fez todas as peças dele, o Antes de Ir ao Baile é uma peça de meio, né? Ele está entre as coisas das brincadeiras e o caminho dele para a Maria Borralheira, né, para um outro tipo de dramaturgia, de outra exigência dramatúrgica. E o ponto de partida do Antes de Ir ao Baile é uma constatação, em cima de uma constatação, né? A peça é toda construída na ideia, né, que ele falava, você vai encontrar um velhinho e você descobre que esse velhinho é você mesmo. Então, o que você perguntaria para ele? E isso é a estrutura do Antes de Ir ao Baile, né? As crianças mais os velhos, uma hora se encontram, no palco isso é possível, né? Eram atores diferentes, né? Tinha uma hora que ele rompia com isso e você via em cena o mesmo personagem com idade diferente, né? Primeiro, Cláudia, você falou que você vai ficar metida agora, você já poderia ter ficado muito antes, porque você foi uma das maiores roteiristas de programas infantis que marcaram a geração desse país. Então, você já poderia ter ficado metida antes, tá? E eu sou dessa geração que foi marcada por isso. Na leitura do Feitiço, eu estava falando com o Júlio, falei, Júlio, eu acho que eu conheço esse texto, não está no Teatro da Juventude? Daí o Júlio, está no Teatro da Juventude. Eu li lá na escola, acho que nos anos 2000, quando eu estava na escola. Então, olha que bacana isso, encontrar agora com vocês aqui fazendo essa leitura, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é, a década de 80 até os anos 2000, acho que do que eu estudei longe da capital, né, estudando teatro da capital, mas distante da capital, foi uma época muito importante para marcar um momento, né? Agora, por exemplo, sem o Vladimir, sem Ilo Krulli, que fazia um trabalho bem bacana também no teatro infanto-juvenil. Como que vocês que estão mais próximos aí, porque o que chega para a gente aqui no interior ainda é muito pouco, apesar de ter um Sesc em Sorocaba, de ter alguns poucos circuitos, mas parece que eu vejo que o que chega de teatro infanto-juvenil aqui está muito voltado à música, apresentações musicais, ou um pouco mais no contação de histórias, são poucos espetáculos. Como é que vocês veem essa produção hoje? Vocês têm acompanhado?
tem pessoas se destacando? O que chega de propaganda para a gente ainda é muito Disney, é muito televisivo. Como que está isso hoje, essa vanguarda que produz isso? Existe? É efervescente como essa época desses grupos que vocês participavam? Hoje em dia, por exemplo, acompanho muito pouca coisa de teatro para criança. Eu passei da minha vida trabalhando com teatro para criança para trabalhar arte com criança. Inclusive, eu tinha na EMEA de Santo André o Roberto Moreto, que é a companhia do Grito, e ele tem uma produção constante de teatro para criança. Uma preocupação dramatúrgica, uma preocupação de cena. E eu sei que deve existir outras pessoas nesse sentido, né? O que a gente tem que ver assim, teatro para criança é um teatro também, não sei agora, né? Mas é muito comercial. Muito assim, é uma peça com poucos personagens, ou 2 palhacinhos que você pode levar para lá e para cá, e você vende isso, você faz isso acontecer e tal. Então, esse negócio de teatro infantil comercial é antigo. Eu até cheguei a fazer algumas coisas de gente que faz só para ganhar dinheiro, acho que é isso. Agora, tem um movimento muito bom de teatro infantil hoje, com grupos preocupados nas questões de gênero, nas questões de raça. Eu fui júri há uns 2 anos atrás, 3, antes da pandemia, de um PROAC, e eu me surpreendi com a quantidade de grupos sérios fazendo pesquisa com questões indígenas, com questões de raça, com questões de gênero. Então, eu não sei, saberia te nomear isso, mas eu acho que não são poucos, eram 100 e poucos projetos, dos quais eu vou te dizer que uns 40 eram muito interessantes e uma coisa mais contemporânea, legal, igual vinha vindo nos anos 80, mas assim, mais contemporânea. Inclusive, uma coisa que o Vladimir, a gente falando, esbarrou e quase não realizou. Hoje em dia você vê peças de homens de meninos que se apaixonam por meninos, de meninas que se apaixonam por meninas, enfim. Eu queria deixar só isso registrado, senão dá a impressão que agora é tudo... Não acho isso nem com música, nem com teatro, nem com nada. Acho que às vezes a gente não sabe, mas existe um movimento sério. Pronto, já dei meu à parte. Um dia me falaram que o Stanislavski disse que teatro infantil é como teatro adulto, só que melhor. Não sei se atribuem essa frase ao Stanislavski, eu não sei se é, mas eu achei sensacional. É sim, Tuna. A seriedade com que você faz teatro, ela tem que ser permanente, ela tem que... o grau de excelência ele tem que ser perseguido, que seja teatro infantil, infanto-juvenil, adulto, não importa. Teatro é teatro, né? Mas eu gostei muito dessa frase que atribuíram a ele, nesse só que é melhor, no sentido que a criança é um público muito exigente, porque é um público extremamente sincero, direto e interativo, né? Quantas vezes a gente vai assistir a peça e a plateia interage, se manifesta de sua opinião? Eu acho isso tão rico, né? Quer dizer, no teatro para criança já tem essa interatividade que a gente tem tido agora nessa coisa de Zoom e de internet. Não é isso? Não é a gente apresenta uma leitura e tem um chat ali acontecendo e as pessoas conversando e falando. Elas não estão lá só assistindo, sentadinhas, quietinhas. Está todo mundo lá comentando no chat, é verdade ou não? E no teatro para criança acontece o tempo todo essa comunicação, né? Mas eu acho que tem esse crivo, e isso que a Cibele falou, eu acho tão importante, porque nas escolas agora tem muito essa conversa. Eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães, eu tenho um casal de amigos, o Hugo e o Célio, e a Bia, a filha deles, ela falou: "Oi, papai Hugo, papai Célio", e com a maior naturalidade, que imagina na nossa geração se tinha isso, né? E o teatro está colocando essas questões contemporâneas, né? Aqui mesmo no ABC tiveram 2 espetáculos, que inclusive os 2 foram feitos também como teste na EMEA, né? Que aí o Centro Cultural São Paulo
através da Lisete, abriu as portas a esses dois espetáculos, sendo que um era a Princesa Costureira, que a costureira se apaixona pela princesa e vice-versa, né? O outro tinha uma pegada contemporânea, mas não ia tão radical assim. Mas eu falo, deve ter, tem um monte de gente fazendo as coisas. Eu acho que isso não vai deixar acontecer. O que eu acho que nos anos 70 e 80, o que foi a marca, né, de trabalhar, é que ali há um entendimento mais comum, tanto entre educação e teatro, de como a criança age, o que age na criança. Né? A brincadeira, ela é assim, é um elemento que você usa tanto em educação quanto você usa em cena, né? E a fonte é a mesma, é a criança. Então, é por aí. Mas deve ter milhões de coisas acontecendo. Acho que a Lisete, que está no Centro Cultural São Paulo, até tem um cuidado de trazer espetáculos interessantes, né? E mais contemporâneos para a meninada. Agora, o que havia nos anos 80 que deu um diferencial para a gente, em particular para nós que estávamos entrando na série de teatro infantil, era a ação da Petija, era a ação de quem criava teatro para criança. Né? A gente teve a oportunidade de sentar com outros dramaturgos lá, da gente conversar, da gente se ver e as coisas acontecerem. Hoje em dia deve ter isso. Agora, hoje em dia, a prática de teatro, ela é, desde da democratização que a oficina trouxe, desde a abertura que se tem no espaço da escola, tal, a produção de teatro, ela não é mais aquela coisa, aí tem um amador, tem um profissional, não. As pessoas fazem teatro. E aí você pode, sei lá, a Cláudia vai ver o Tauipá. O Tauipá faz um trabalho de teatro fantástico. Estão lá em Arthur Alvim, estão lá na Zona Leste. Agora, é um teatro totalmente pleno, né? Não é ela não brinca de fazer peça para a escola, ela não brinca de não, ela faz um teatro pleno, um teatro que existe como linguagem, como isso, só isso. Vou parar só para completar, um minutinho só, que também eu acho que nos anos tinha assim, o Vlad, o Ilo, e hoje em dia você tem os grupos, não tem um nome em torno do qual esses grupos, fico pensando um pouco nisso também. Pronto. É verdade. Isso tem, isso é verdade. Então, e o que eu queria falar, Guto, pegando... Eu também, porque na época, né, a gente escreveu 8 peças, eu acho, Zé que eu, né? E aí, através da própria Petije, eu trabalhei lá, fiz oficinas com o Flávio de Souza, que também tinha um grupo de teatro e trabalhava na TV Cultura. Foi o Flávio que me chamou para trabalhar na TV Cultura, né? E aí eu falei, mas eu nunca fiz TV. Ele falou, aquela época ainda tinha aquela lauda dividida no meio, que nem jornalismo, né? Que é Tecloc, né? Tem a técnica. Ele falou, não, é igualzinho o teatro, só que em vez de escrever de assim, você escreve de assim. Então... E eu fui fazendo, e assim, como a televisão tem um retorno rápido, e é um emprego, né? Você pega, e para mim, eu fui indo, e assim, eu realmente fiquei totalmente envolvida com TV. E aí o meu respiro de teatro eram os festivais de Tatuí, onde eu conheci o Júlio. E onde eu via assim, as pessoas, o que as pessoas estavam fazendo, né? Porque era teatro estudantil, mas eram grupos que se apresentavam, tal. Então, tinha o grupo do Júlio, tinha o grupo da Val, né? O Tauipá, que a gente viu assim nascer mesmo, a primeira peça deles. Então, que a primeira peça dele, acho que foi eu e a Elô Margarido, que a gente resolveu dar um prêmio para eles, e o Clóvis, as outras pessoas do Júlio achavam que eles não deviam levar prêmio. E a gente achou que devia dar um estímulo. E no ano seguinte eles apareceram com Shakespeare, e estava muito bom, sabe? A Val é uma espécie de Vlad, ela tem um dom, né? Ela se encantou com o teatro e ela faz. E aí eu via o que as pessoas estavam fazendo nas escolas, né? O Júlio também apareceu com uma maneira de fazer teatro infantil, que o Zé e eu não trabalhávamos, que era teatro infantil mesmo, teatro para criança. E tinha uma doçura naquilo, tinha um encanto
E porque a gente percebeu isso, a gente não fazia teatro para criança, a gente sempre pegava gente de mais de 10 anos. E o Júlio tinha todo aquele capricho, ele fazia a Tatiana Belink, tudo, e ele fazia no ritmo, ele tinha um ritmo próprio de fazer. E foi essas pessoas que eu fui acompanhando, né, de fora, tal, fui assistindo os espetáculos, fazia questão de assistir. Tinha outros grupos de escola que eu assisti muito espetáculo deles fora do festival. Mas o movimento de teatro infantil, eu realmente não tive mais notícia, não assisti mais. Mas eu imagino, até pelos meus alunos, tal, porque eu dou aula de roteiro em cinema, né? E muita gente lá fez teatro, certo? Eles não estão fazendo artes cênicas, mas eles fizeram teatro. E isso que a Cibele falou é muito estimulante mesmo, porque faz a gente rever tanta coisa. Porque, assim, eu me achava uma pessoa inclusiva, sem qualquer preconceito. Depois que as coisas começaram a mudar, eu percebi que eu tinha, assim, preconceito, eu separava as pessoas, eu não tinha ódio, eu não tinha, assim, para as pessoas, mas eu considerava, assim, gays, tal, diferentes de mim, sabe? Era uma coisa que eu achava com toda sinceridade. E aí descobrindo, claro que não foi agora, mas agora com esse movimento, descobri essas besteiras todas, então eu vejo isso, eu falo até para os meus alunos, né? Logo no primeiro dia de aula eu falo, olha, eu sou velha, eu tenho, então se eu falar coisas para vocês que vocês acham que pode ser ou ofensiva ou preconceituosa, venham falar imediatamente, porque a gente fica com ranço, né? Por mais que a gente acompanhe os tempos, eu sinto que eu tenho um ranço, assim, de fazer piada, sabe? Isso ficou, né? E eu acho muito bom, eu não sabia, que a Cibele falou que o teatro... porque o teatro sempre foi o encarregado de trazer essas mudanças sociais, né? De espelhar a sociedade. E o teatro infantil também espelha a sociedade, né? Quando você, assim, talvez até mais, porque ele pega uma coisa mais de raiz, né? Uma coisa mais dirigida à criança. Então, eu acho assim, eu não me vejo mais, por exemplo, trabalhando com teatro infantil, mas eu gostaria muito de ver. Uma época, a Bia Rosenberg falou que ia me pôr no projeto Coca-Cola, porque aí a gente seria obrigada a assistir todos os espetáculos, mas não deu certo. E eu fui com ela em alguns, quando ela achava que o espetáculo era bom, ela me chamava para assistir, né? Mas foi assim, eu fui me distanciando mesmo e fiquei ligada em televisão e depois em cinema, né? E agora eu trabalho prioritariamente com isso. Então, o teatro, tanto que assim, agora que voltou o teatro, eu fico falando, gente, eu não vou ao teatro, eu preciso ir. E eu lembro de uma coisa que o Vlad falava, que era muito... O Vlad tinha umas tiradas, ele falava uma coisa muito engraçada. Ele falava, eu tenho que ver a peça de fulano, que eu prometi que ia. Mas teatro, gente, fala a verdade, fazer ainda vai, mas assistir... Ele estava sempre envolvido, assim, profundamente envolvido no teatro que ele fazia, sabe? Mas ele ia, assim, assistia, tal, claro, mas ele... Então, e aí eu fico, isso que eu falo que me traz, assim, tanta coisa, ouvir vocês falarem, me traz tanta coisa. Você, Luciano, trabalhou com o Vlad, né? Trabalhei com o Vlad, tive o privilégio de participar de 2 espetáculos dele. O primeiro foi uma substituição, mas eu fiz durante 1 ano, naquela época que os espetáculos no SESI ficavam 1 ano, 2. Eu substituí, mas ainda assim fiz 1 ano, um espetáculo chamado Clarão nas Estrelas. Era o protagonista. Nossa. Espetáculo maravilhoso. Maravilha. E depois, 10 anos depois, o Colecionador de Crepúsculos. Né? Pois é. Alguém disse isso aqui, acho que foi você mesmo, foi você ou foi a Cibele, de que ele era um encenador, principalmente, né? Porque ele tinha muito clara a visão de espetáculo que ele queria, e ele dirigia os atores, mas em prol daquele espetáculo, em prol de um todo, e de uma visão muito definida, e assistir a um espetáculo dele realmente era uma experiência única. Acho que dos encenadores nesse gênero aqui no Brasil, não sei se teve algum outro mesmo nível. Eu fico pensando que nem no mundo, sem querer ser... Não, porque eu acho que a gente saberia. Tem muita gente que viaja e traz peça de fora, né? Quantos autores a gente conhece, porque alguém... E no teatro infanto-juvenil você não vê pouquíssima coisa assim, né?
mas ele era uma peste. Eu lembro que eu montei o filme Triste no Célia Helena com os meus alunos, e eu achei que tinha saído bem legalzinho. Aí ele foi assistir, ele veio assim: ai, Cláudia, coitadinha de você, saiu tudo errado. Ele era muito... Eu falei, não saiu, não. A peça, depois que você põe na roda, a peça não é só sua, tinha a minha visão. Voltando, então, para o Feitiço, que eu fiquei encantada. Bom, a edição da Garota do Gangster, eu acho que foi uma coisa extraordinária. Eu acho que foi você também deu um salto, a gente passou de década e você também passou de... Porque ficou muito legal, né? Muito legal, nossa, ficou sensacional. As interpretações já estavam legais e tal, mas essa edição deu um... E assim também com a do Feitiço. Eu queria falar que eu não quis ler o Feitiço, porque eu queria assistir. Né? É engraçado, porque acho que se a gente lê um papel que a gente já fez, eu ia reproduzir, mas a memória acho que ia vir muito mais forte do que eu construir de novo a personagem. E eu adorei o que a Tuna fez, adorei assistir com a Tuna, foi um prazer imenso. Adorei assistir com o Luciano e com o Guto também. Nossa, foi um prazer imenso, porque a gente era muito verde naquela época. Vocês são atores, mas com todo respeito ao Zeca, ao Dudu e a mim mesma, e a Cláudia como diretora, mas eu acho que foi deu um up o texto, você vê como o texto é legal, como os diálogos ficaram... Eu achei sensacional essa experiência. Da Garota, eu não, acho que eu cheguei a ver, era legal, muito boa a montagem, bem produzida já, mas acho que a leitura não ficou devendo nada. E o Feitiço, eu acho que, nossa, foi um grande registro dessa peça, eu achei. Né? E a Fada Rock eu não queria ler a personagem, mas o Júlio insistiu, e eu meio porque eu sei que ninguém conhecia as músicas e tal, eu acabei aceitando, mas adoraria ver uma leitura da Fada Rock também com a... Como se chama essa mulher, Guto, mesmo? A Bruna. A Bruna, por exemplo, lendo a Fada Rock, sabe? Uma atriz mais com carinha de fada. Ia ficar legal. Mas é como eu falo aqui, né? O objetivo é a homenagem mesmo, né? A gente sabe, até a gente falei, você não tem mais a idade para Fada Rock, mas como você fez a Fada Rock, entendeu? É esse o objetivo, entendeu? Então, não existe aqui no grupo, não existe essa coisa de físico de rolo, caralho, entendeu? Essa coisa... Não interessa isso. Não interessa se você tem 60, 70, 80 anos, você pode ler um papel de 14, não tem problema, porque não é isso o foco. Né? Julinho, isso que eu sempre aproveitar falando junto com o que você está dizendo. Por exemplo, eu não conhecia o texto Fada Rock, né? Eu li na gravação, conheci o Feitiço. Mas eu vendo a Cibele fazendo, já imaginei uma Fada Rock sendo uma Rita Lee fazendo uma Fada Rock, por exemplo. Então, na minha mente, hoje, tipo, a Fada Rock é a Cibele, entendeu? Tipo, não tinha que ser alguém mais nova. Por que não a Cibele? Então, você falando isso, para mim, não faz sentido hoje. Mas não, eu também concordo, eu não consigo ver outra pessoa como Fada Rock a não ser a Cibele, entendeu? Porque quando montei também a Fada Rock, que foi com 20 anos de diferença, né? A montagem do Zeca, da Cláudia, enfim, Cibele foi em 81 e eu montei em 2001. O primeiro contato que eu tive com a Cibele, então a Cibele cantando, então já está ali na memória afetiva, né? Não consigo ver outra pessoa mesmo, né? E independente de idade também, eu acho que nesse caso não, por que não ela ser mais velha? Não, é verdade, não tinha pensado nisso. Né? E é isso, e é a mesma coisa que o Bernardes não tem idade para ser o Bob, mas e daí? Entendeu? Foi o Bernardes, né? O Nossa, Bob tem 15 anos. Ficou bárbaro o Bob, mas né? Eu queria... o Bernardo já tem essa carinha de menino, menino comportado. Que o Bernardes, eu não conhecia assim, não, que o Bernardes lendo o Bob... Ai, gente, como eu gostei, ele não falou nada ainda. Como eu gostei do jeito que ele fez o Bob, sabe? Porque, assim, é um ator mesmo, entende? Fazendo, é uma coisa assim... ele tem todas as nuances das coisas, né? E assim, a gente não
não tinha na época, nem na montagem, nós não tínhamos atores assim, tínhamos atores bons, experientes, mas o Bob, por exemplo, e o Rony, o Zé Pinheiro, que fez o Rony, estava saindo da EAD, né? E o Bob também era um menino ótimo, ele tinha o físico, ele parecia O Damiano também estava saindo. O Damiano, Alfredo, eles estavam no comecinho da carreira. Eles tinham a espontaneidade, mas eles não tinham uma construção. A Aninha, a Rosalie já estava, com muita bagagem. Mas era assim, e aí eu achei, e depois quando eu vi quando eu vi ele fazendo o Mago e o Seu Egeu, eu falei, nossa, que versátil que esse homem é. Eu gostei demais do trabalho. Fiquei muito feliz de você ter lido, sabe? Não, e detalhe, só uma coisa, ele pegou, é importante deixar esse registro aqui, porque quem iria fazer o Bob era o Dani. Enfim, teve aí um piriri, não dava para... E ele avisou 20 minutos antes. Primeira pessoa, Bernardes. O Bernardes estava escalado para fazer o Tony, né? Aí eu falei, tem esse papel, você topa fazer? Ele topa na hora. Então, esse estado de prontidão dele, de pegar um personagem com 20 minutos antes e não saber do que se tratava, e a gente grava fora de ordem, entendeu? E ele pega o texto, a fala e manda ver. É maravilhoso. Parabéns, Bernardes. Aliás, gente, peraí. Pare de elogiar, porque o meu cachê vai dobrar. Tem uma coisa que eu vivo falando com a minha esposa aqui, que eu falo assim, nossa, eu queria ler tal texto daqui a 20, 30 anos, porque tem uma coisa que só a idade, só o tempo, só a maturidade traz na leitura. Eu saio das leituras com vocês aqui, às vezes eu fico falando com o Júlio, e ele cansa de me ouvir falando que o prazer que eu tenho de poder ler textos com vocês. Vocês têm um tempo de falar o texto que eu fico, às vezes eu me perco na leitura porque eu fico admirando. E tem uma coisa que eu acho que eu observo, que quem é mais velho e fazer um personagem mais novo, não tem problema nenhum. Parece que a adaptação ali é muito mais simples, mais fácil. Agora, alguém mais novo, fazer um personagem mais velho, às vezes não dá muito certo. E nas leituras aqui... No caso de criança, Guto, isso dá. Você pega, eu falo porque eu trabalhei com crianças, fiz um cheirinho de pão, entendeu? Você pega aquele padeiro, a mulher do padeiro, entendeu? Que pega o juiz, pega, né, essas crianças que têm 10, 12 anos, entendeu? Eles fazem, mas por quê? Porque é o jogo, eles estão brincando, né? Então eles desencanam dessa coisa, eu não tenho idade. E com adulto já é o contrário, né? Não, estou muito velho. E eles não estão nem aí, entendeu? É jogar. É isso que interessa aqui para o projeto. Não importa. Não vamos ver filme, não vamos ver espetáculo, é leitura. A gente está vivendo um período tão trevoso, sabe? Não vamos encanar com isso. Até já falei isso várias vezes, né? Não vamos encanar com idade, com personagem. Você pode fazer homem, pode fazer mulher, pode fazer tudo. Não precisa tipo físico, né? Então, isso é muito legal. O teatro sempre investiu mais no ator, o teatro mesmo, o teatro antigo. Não tinha importância a idade do ator. Romeu e Julieta eram feitos pelos melhores atores da companhia, certo? Se você vê os filmes da época, se você vê, por exemplo, compara o Romeu e Julieta, era o Leslie Howard que fazia. O Leslie Howard devia ter 50 anos quando fez o Romeu. E mesmo a Julieta. E depois veio o Zeffirelli colocando, foi uma grande revolução, colocando atores da idade dos personagens, que para mim deu muito certo. Mas agora eu vi, porque tem o Macbeth que eu ainda não vi, que é a Frances McDormand e o Denzel Washington, que também eles são muito mais velhos do que os personagens, que é um casal jovem, né? O Macbeth e a Lady, eles estão começando a vida, certo? E aí eles puseram, quer dizer, tem muito essa valorização da experiência, né? do ator em fazer. E aí, mesmo no cinema, eles copiavam. Aí, depois ficou que no cinema aparecia a idade, né? Das pessoas caracterizadas, tudo, e no teatro não. Mas a gente vê um monte de coisa clássica, antiga. Vocês estão certíssimos. Eu falei. Eu só mantenho ter falado assim que foi legal para mim assistir, sabe? A peça que eu fiz, por exemplo, no caso da Tuna, com a personagem na boca da... Nossa,
foi muito agradável mesmo. Talvez com a Fada Rock também ficasse, de eu ver uma outra atriz, porque aí você vê a distância, né? Não é um revival, uma nostalgia, mas porque acaba sendo. Eu fiz a Fada Rock na leitura aqui do Júlio, vem aquela construção que você fez 200 anos atrás, né? Não tem como. Então, era isso, mas tem razão com essa história. Não, mas isso que é legal, entendeu? Trazer isso, né? A Maiara já fez a mesma coisa quando ela tinha feito o Louco Circo de Desejo, trouxe o Beto Magnani, né? Fazendo o papel que foi do pai. Então, essas memórias que a Maiara teve, a Miriam Meller também, quando fez A Flor da Pele, a Miriam Meller não tem mais 20 anos, entendeu? Ela mesma, quando ela falou para mim, eu vi aquela mulher mais velha. Eu falei, mas não interessa isso, não é isso que importa, entendeu? É o fato de... É um resgate histórico esse trabalho, entendeu? Isso que é legal, né? A gente brincar com isso sem... Deixa eu falar uma coisa. Fala, Bernardo. Não, eu acho que esse projeto, realmente, para mim, foi incrível, porque eu já estava fora de cena já há algum tempo, né? Eu estava mais dirigindo os espetáculos, e não estava atuando. E quando a gente para de atuar, eu não sei também se é essa coisa da pesquisa, que eu gosto muito de fazer e tal. Fazia muito tempo que eu não lia texto teatral. A gente acaba lendo outras coisas e os textos teatrais ficam guardados lá. Eu tenho vários textos ainda para ler e não estão lá. Então, esse resgate desses ciclos de autores, mesmo os mais conhecidos, e a gente fica lendo espetáculos que a gente não conhece, não sabe do texto, não viu e tal, é uma coisa assim das mais importantes que eu vejo, né? E por exemplo, conhecer autores como o Zé, que a Cláudia, que não conhecia mesmo, né? E resgatar esses espetáculos dos anos 80 é de uma importância ímpar para que a gente continue fazendo com que o teatro sobreviva, né? Mesmo os textos antigos. Eu queria falar que os textos que o Júlio me enviou, essa semana devem entrar no site do CBTIG. Já estão todos preparados, então a gente já deve colocar e anunciar. Legal. Outra coisa que falou, bom, obviamente, embora eu seja paulista, eu estou há muito tempo no Rio de Janeiro. E existiram, nos anos 90, 80, 90, alguns autores que se preocupavam em fazer um teatro para jovem, né? O Paulo César Coutinho, que embora a Lira dos 20 anos seja um espetáculo adulto, ele escreveu vários textos para jovens de 15 a 18 anos. O Damião, que trabalhou com a Maria Clara Machado, também foi um diretor que se preocupava muito com o teatro jovem. Atualmente, a gente não vê isso mais no Rio, não. O Domingos de Oliveira fez um único espetáculo baseado na agenda lá da filha dela, que também era um público jovem, acho que ele ficou milionário com essa peça. Sim, Confissões de Diário de uma Adolescente. Confissões, E tem o Daniel também, né? Que fez o Romeu e Isolda, Decote. O Daniel Daniel Ers. E que continua fazendo. Agora, no Rio de Janeiro, a gente não tem mais grupo, entendeu? Eu acho que a coisa ficou no Rio de Janeiro... Embora algumas pessoas se intitulem grupo, na verdade, é ele e a mulher que são os donos daquele espetáculo e sempre convidam pessoas de fora para participar e se chamam de grupo. Mas grupo mesmo, tipo o Galpão, tipo Tapa e tal, não tem mesmo. Eu acho que um dos últimos grupos que teve foi o do Aderbal, que acabou em 94, né, o Sem Demolição, que foi aí que eu participei muito. Mas atualmente não tem. Existem pessoas preocupadas, por exemplo, a Vanessa Marcato é uma pessoa preocupada em levar aos jovens, mas também isso inclui um pouco as crianças, mas principalmente os jovens, óperas, que ela faz uma adaptação lindíssima, um trabalho muito legal, e que
e que continua trabalhando sempre nessa linha. Ela tem uma linha muito especial. Ela fez o Barbeiro de Ervilha, que é o Barbeiro de Sevilha. Agora ela fez uma que estava no CCBB. Se vier aqui para São Paulo, CCBB aqui de São Paulo, vão ver que é Iolanta, que é uma ópera do Tchaikovsky, e que ela fez uma adaptação incrível, incrível. Como ópera sempre tem os momentos chatos, né? Que a gente às vezes quem não gosta muito de ópera sempre tem uns momentos assim enfadonhos. Ela fez uma coisa interessantíssima. Ela pegou vários concertos do Tchaikovsky, que são aqueles concertos que o público geral mais conhece, e enxertou dentro da ópera. Então, faz com que a ópera não seja uma obra completa, obviamente. Ela tem os momentos melhores da ópera e momentos fantásticos de vários concertos dele, e criaram uma letra própria e montaram. O trabalho dela é muito bom, ela é muito boa, muito boa. Mas quem está fazendo um trabalho para jovens são grupos do subúrbio. Esse grupo que eu tinha que ver agora, que vai fazer um sucesso, é um grupo da Maré, e são grupos que trabalham com problemas específicos dessas comunidades, em relação à gravidez, a aborto, a namoro, a preconceito. E são trabalhos realmente muito sérios, muito legais. Às vezes não tem um primor artístico, como a gente gosta de ver, mas eles trabalham principalmente em relação aos temas e ao ambiente onde eles vivem. E isso está tendo uma linha lá no Rio de Janeiro que está traçando essa via. Mas foi um prazer conhecer vocês. Enfim. E pegando essa coisa que o Bernardes falou, dessa coisa de não ter esse acabamento, né? É o que menos interessa. Eu lembro que, não sei, algum festival que veio um relatório, né? Porque os jurados escreviam relatórios assim, e eu tenho até hoje um relatório da Cláudia, acho que foi no Moinho, um texto da Gabi, que falava assim que o meu objetivo não era apresentar um espetáculo acabado, né? Assim, e que essa postura severa exigia que essa postura severa era muito difícil de encontrar em pessoas tão jovens. Isso eu tinha o quê? 19, 20 anos, né? E era isso mesmo, porque não interessava apresentar o trabalho pronto. Quem casa quer casa ficou daquele jeito, porque a gente já estava 1 ano e meio na estrada, né? Mas o Moinho não, o Moinho, como foi, vai ter um festival, vamos colocar lá, não importa se vem a prêmio ou não, se está acabado ou não, entendeu? O que interessa, no caso, para as crianças, era o desenvolvimento de cada um, né? Então, acho que é isso. Eu vejo isso aqui ainda como um rascunho, né? Eu não quero formas prontas já definidas. Eu quero experimentar. A Cibele, que acho que está aqui desde a segunda leitura, né? Então, ela vê eu vou experimentando, não vou para o caminho mais fácil. Vamos acabar aqui, vamos fechar aqui. Não, quer dizer, isso aqui não é cinema, não é teatro, não é rádio, entendeu? Então, pode ser qualquer coisa. Isso aqui a gente pode transformar, sei lá, tudo em podcast. Sabe? Coloca lá no Spotify, é o texto que você vai ouvir e cada um vai imaginar do jeito que quiser, sem ver o rosto, né? Então, é uma coisa que pode ser desmembrada, deve ser desmembrada. E é para brincar com isso mesmo, experimentar, sem essa coisa muito, né, que fique complicado de não, vamos fazer encenação. Não é encenação. A gente pode voltar até a fazer só com roupa básica e pronto, ler texto. Podemos experimentar uma leitura branca mesmo, sabe, sem música, sem nada. Fiquei encantado pelo texto de vocês, já no momento, em especial, O Feitiço da Vila. Não li todos os textos ainda, mas no primeiro momento que eu li, que eu tive contato com o texto na leitura aqui de casa, eu já fiquei encantado. E participar dessas leituras
da gravação dessas leituras foi um prazer maior ainda. Então, parabéns para vocês, e quero deixar registrado aqui também, foi muito notável para mim o capricho que o Júlio trouxe na edição desses vídeos, e isso para mim fica muito evidente o amor que ele tem pelo texto de vocês, e então isso fica transparente também no resultado dos vídeos, que ficaram muito legais, dessas três, e desse projeto CAD Quarentena, que, na verdade, até é um projeto que merecia mais reconhecimento até do que tem, mas isso é assunto para outra ocasião. Mas é isso. Parabéns e obrigado. Obrigada também. Muito obrigada, Luciano. Depois de você, quer dizer, eu estou a 5, 6 leituras, né, por aí que eu estou fazendo, que eu fiz, sei lá, talvez um pouquinho mais. Mas, enfim, nessa progressão, nesse caminho que eu estou fazendo aí contigo, depois de ver essas leituras e ver essas últimas, eu acho que não dá para voltar atrás. Eu não concordo em pôr uma roupa base e fazer uma leitura branca. Entendeu? Porque está tão legal esse processo, esse caminho, que voltar atrás não faz sentido, não. Não, tudo bem, eu estou falando que assim, não precisa ser necessariamente dessa forma, mas eu acho que dá para brincar mais, entendeu? Dá para experimentar. Brincar o caminho, mais, sim. O caminho assim como você descobriu essa questão de inserir videozinhos, música ou desenhos, entendeu? Certamente vai descobrir ainda outras coisas, então é uma evolução. Não, acho que de tudo isso que vocês estavam falando aí agora, tudo, essa coisa de que idade faz tal coisa, que idade não faz, tal, mas é o legal da personagem, né? A personagem existe. Você, na hora que vai fazer, que dá os tons lá, tudo, mas ela vai transparecer, seja por onde for, porque ela tem um objetivo, ela tem um papel, ela tem... Então, eu acho que a leitura, mesmo às vezes ela não sendo a leitura, né? Você vai ver que a personagem sobrevive. Que nem aquelas peças assim, quem monta Auto da Compadecida sempre vai ser legal, porque é uma peça fantástica, né? Difícil estragar, né? A Cláudia, mas a gente falava isso. E esse revival aí, desses textos, tudo, é o que eu fico mais contente. Parece que essas personagens existem e cumprem e estão aí. É legal isso, né? A gente não é Shakespeare, né, para ficar, né, que nem Romeu e Julieta, tal, mas nessa experiência que a gente teve, eu achei muito bacana ver como elas sobrevivem. Isso que tanto a Cláudia e a Cibele falaram uma coisa meio parecida, né? A Cláudia falou da surpresa de ouvir o texto, de ver o texto, né, que eu também tive, e essa curiosidade, né, da Cibele como atriz de ver alguém fazer algo que eu fiz, né, ver alguém desenvolver algo que eu também fiz, que é a curiosidade dela. Mas isso é teatro, né, gente? Isso é a possibilidade, né? O palco é assim, né? Então, obrigado todo mundo aí que leu, foi muito bacana. Nossa, conhecer vocês é bárbaro, né? Agradeço o Júlio por a gente poder ter essa teia, né? Essa coisa urdida, né? Que a gente está fazendo. Não é só o prazer de ter um elenco lendo a sua peça e tal, é o prazer de participar desse projeto, que é um projeto realmente, acabou ficando uma coisa muito grande e, nossa, é muito legal estar fazendo parte disso, sabe? Seja lá como for, autora, atriz, palpiteira, que é o que eu faço mais. Mas eu acho muito legal, acho bons esses bate-papos, tudo, e acho que é um curso de teatro brasileiro. Eu acho que se alguém pega tudo para assistir, vai ficar bem informado sobre o teatro brasileiro nas últimas décadas, né? Não tem tanta história. Primeiro lê o do sábado, depois começa a assistir esses. Mas é isso, gente. Sabe, eu não vou falar nada do Júlio, porque a gente fala muito do Júlio. Ele também é capaz de ficar metido uma hora dessas. Não, então... jamais. Eu sei. Não, mas de qualquer maneira é isso. Eu acho que esse projeto é feliz, sabe? É um projeto feliz. Veio na hora certa e ainda bem que a gente estava lá para pegar o trem.
Muito bom. Maravilha. Eu acho que é feliz e deixa quem faz mais feliz ainda.